Como este advogado começou a sua carreira, a sua iniciativa na área criminal? Desejava ele ser criminalista, mas não tinha noções alguma de como atuar, de como proceder diante da fase extrajudicial, que seria na fase policial, e também na fase judiciária, na fase singular, no processo singular e também no tribunal do júri, que era o nosso desejo de chegar ao tribunal do júri. Como iniciamos? Iniciamos com todas as cautelas, observando a atuação do Estado, do comportamento do Estado, como o Estado procede na sua avaliação, na sua colheita de provas, na formalização dos atos procedimentais e também dos atos acusatórios. Toda aquela situação colhida de informações crimes que a polícia, o Estado, vá até o local dos fatos, tomado conhecimento de que no local dos fatos teria ocorrido, por exemplo, um homicídio. Então, a polícia vai até o local, a autoridade policial vai ao local dos fatos para tomar ciência e colher todos os indícios probatórios de como aquela situação ocorreu. Toda esta formação de indícios probatórios serve para que o Ministério Público faça a denúncia. Fazendo a denúncia, inicia-se a ação penal. A ação penal tem o objetivo, principalmente naquela fase singular, ela tem um objetivo de instruir a ação penal, fazer com que o acusado ele demonstre, o Estado demonstra que o acusado seria o autor participante dos fatos, o autor e executor daquela situação em que o Estado busca provar a culpabilidade do autor dos fatos. E a defesa? A defesa entra, o advogado criminalista entra observando se o Estado está num caminho em que o acusado possa ser de fato condenado ou de fato comprovada a sua culpabilidade, ou a defesa vai observar que todo aquele procedimento, desde a fase policial, tenha falhas, o processo tenha falhas. Nós ainda não estamos falando do mérito. Não estamos falando se o acusado tinha a razão ou não razão para ter praticado aquele ato, participado daquele ato, ou não participado daquele ato e teria sido o indicado para responder àquele processo. Me permita tomar uma água. O advogado criminalista, ele vai não concordar, não seria bem dizer não concordar. Ele não tem a obrigação de legalizar a prova incriminadora. A prova incriminadora, ela é legalizada pelo Estado. O Estado tem um aparato total, um aparato enorme para produzir, para apresentar um conjunto probatório incriminador, tanto de forma trazendo as testemunhas para declarar, como peritos para analisar provas materiais. E a defesa? A defesa vai observar todas estas situações para fazer a defesa, contrabalancear
fazer o princípio do contraditório se valer. Fazendo estas situações de princípio de contraditório, o que seria? Seria não concordar e sim demonstrar um outro lado, um outro caminho que o Estado poderia caminhar, poderia demonstrar para o juízo, em que ele, demonstrando ao juízo que não seria aquele procedimento trazido até então e que outra situação poderia ser demonstrada para que o judiciário contrabalançasse e decidisse que o acusado poderia e ou não poderia ser processado, ser condenado e ou absolvido. Esta acusação, ela provavelmente vem sempre de uma forma mais gravosa. E a defesa vai observar se este ato, este procedimento em que a acusação, o acusador demonstra que o acusado está sendo responsabilizado, tipificado numa tipicidade criminal mais gravosa, ou seja, qualificada, busca os indícios, busca o conjunto probatório e qualifica naqueles procedimentos de objetividade que traz o Código Penal na sua parte especial. Lá na parte especial vai trazer a acusação de que o acusado teria praticado o ato de forma simples, de homicídio simples, de homicídio qualificado, e se qualificado, traz quais são as qualificadoras. Mas para isso, a defesa teria aí que observar se de fato estas qualificadoras elas estão de maneira bem clara, sólida, de maneira precisa e